E, entretanto, surge a análise do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, que considera que as restrições à circulação são inconstitucionais. Ora, considera o Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, que o Governo não pode restringir um direito fundamental através de uma resolução do Conselho de Ministros. Quem se junta agora a nós em direto é o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, João Massano. Muito boa noite. Começo por lhe perguntar o que é que o Governo teria de fazer para que esta medida estivesse dentro daquilo que são os limites da Constituição. Muito boa noite. Para começar, teria que existir uma lei da Assembleia da República ou um decreto-lei emitido pelo Governo com a autorização da Assembleia da República. Ou então, teria que haver a declaração do estado de emergência, como já aconteceu no passado. Assim como foi feita, é manifestamente inconstitucional e não me resulta qualquer dúvida em relação a isso, porque nós temos um quadro constitucionalmente previsto que não pode ser derrogado por causa da pandemia. A pandemia é um problema que todos temos que enfrentar, mas que não pode permitir que haja a violação de direitos fundamentais dos cidadãos sem a observância da Constituição. Isso é, para mim, inadmissível que num Estado de Direito democrático como o nosso, é inadmissível que num Estado de Direito democrático como o nosso, seja possível fazer, através de uma resolução, uma medida tão gravosa, implementar uma medida tão gravosa para a circulação dos cidadãos. Basta atentar no que se está a passar à nossa volta. Eu, por exemplo, estou retido no trânsito há horas para atravessar a ponte para regressar a casa e isto parece-me completamente inadmissível e o que tem que haver é respeitar a Constituição e fazer as coisas de acordo com a Constituição. João Massano, diga-me uma coisa, já ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, olhava para esta restrição quase como apenas uma recomendação. No seu entender, é desta forma também que os cidadãos, neste caso, por exemplo, quem vai na estrada, os condutores, devem encarar também esta medida, ou seja, caso sejam abordados por um agente da autoridade, devem olhar apenas para esta questão da restrição à circulação entre concelhos como uma recomendação, não tendo de se preocupar com eventuais sanções? Repare, eu entendo que o Sr. Presidente da República terá as suas razões e tem razão no que diz, porque tenho muitas dúvidas que em tribunal as coisas possam correr de outra forma. Eu acho que todos nós, cidadãos, temos que ter consciência do momento que vivemos e temos que adotar comportamentos que não façam propagar a doença. Agora, não é em nome desta situação pandémica que devem ser restringidos direitos sem a observância da lei e da Constituição. Isso parece-me inadmissível porque podemos correr o risco de chegar a situações que a Constituição é completamente derrogada e afastada em nome da pandemia. E isso, para mim, parece-me extremamente perigoso. Em termos de João Massano, deixa-me perguntar também outra coisa. No comunicado que já enviaram durante o dia de hoje, argumentam também que esta é uma medida, esta restrição entre concelhos, que viola o princípio da proporcionalidade. Por que é que entendem que está aqui a existir esta violação? Nós entendemos que o que deve ser feito é apurar que medidas é que estão em causa e que medidas é que podem ser adotadas para impedir esta situação. Ou seja, será que é necessário obrigar as pessoas a estar horas para passar uma ponte, por exemplo, para impedir a propagação da doença? Tenho muitas dúvidas. Porque eu acho que temos que ponderar onde é que se propaga a doença e como é que se pode evitar essa propagação. E não sei, tenho muitas dúvidas, se não será manifestamente desproporcional estas restrições que se pretendem impor, porque nós sabemos, por exemplo, será que imaginemos a questão dos cemitérios, será que não há outras normas que se possam impor, outras situações que se possam impor que não sejam tão gravosas? O Governo hoje, por exemplo, já em resposta à providência cautelar que foi apresentada pelo Chega e depois de ter sido aceita essa providência cautelar pelo Supremo Tribunal Administrativo, já dizia que esta medida da restrição de circulação entre concelhos era adequada tendo em conta a situação que se vive no país e chama a atenção também para o facto de ser uma medida que é aplicada, mas que é aplicada com muitas exceções. Tudo isto, estes argumentos são utilizados pelo Governo, não colhem, na opinião do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados?
Eu entendo que não. Não é por haver muitas exceções que a medida se torna adequada. Para começar, a inconstitucionalidade não desaparece por isso, porque é uma restrição a um direito fundamental que só é permitida, como eu disse no início, por lei ou decreto-lei autorizado pela Assembleia da República. Essa é logo a primeira questão. Relativamente ao resto, não é por haver exceções que a restrição desaparece. A restrição é evidente, basta olhar à nossa volta e ver as limitações na circulação que todos estamos a sentir. Portanto, não me parece que seja adequado ao fim que se pretende. João Massano é o Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar connosco aqui na Rádio Observador, depois de esse comunicado que foi divulgado por parte do Conselho Regional de Lisboa da Ordem. Considera que estas restrições em vigor desde a meia-noite, restrições à circulação entre concelhos, são inconstitucionais. Já hoje também, como dissemos há pouco, o Governo deu resposta a essa providência cautelar que foi apresentada pelo Chega e que já tinha sido aceito por parte do Supremo Tribunal Administrativo.